minha amiga, fique à vontade, né? De novo, seja muito bem-vinda e espero que o pessoal aproveite e curta bastante suas reflexões. Obrigado, viu? Eu que agradeço, William. Obrigada a todos vocês. Obrigada ao Gelde por essa oportunidade. Uma alegria sempre estar com vocês, com o Café com o Espiritismo, em todas as outras oportunidades em que estamos juntos. É uma grande alegria. Muito obrigada. Vamos lá, sim, para nossas reflexões. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Que dia especial esse hoje que o Grupo Espírita Leon Denis está nos proporcionando. Uma jornada, uma verdadeira jornada de brilho, de reflexões, de profundidade. Diversos temas que vão passeando pela obra de Leon Denis e nos trazendo o conforto que este estudo tão sério nos trouxe à humanidade. Faz com que vamos aos poucos, diante de cada reflexão, de cada obra, de cada pensamento, fazendo as reflexões pessoais, entendendo esses temas, estas oportunidades para dentro de nós mesmos, para que façamos, como disse a nossa querida Lari, o que efetivamente precisamos fazer. Tem uma alegria imensa estarmos aqui, participarmos desta linda jornada de luz que o Grupo Espírita Leon Denis nos proporciona nesta data. Este exímio espírita dedicado, que teve ensejo de conhecer a doutrina dos espíritos ainda na juventude, aos 18 anos, e colocar esta marca que ele já apresentava como algo dele mesmo, do seu conhecimento, mas trazer em formato de ciência, filosofia e religião, o desbravar desta doutrina de amor, que é a doutrina dos espíritos. Ele que dedicou a sua vida, a sua existência, a trazer aspectos mais profundos, um olhar sensível, com uma marca intensa da filosofia, mas nos trazendo a ciência e a religião, formando essa tríade do conhecimento da doutrina, proporcionando-nos com a sua forma de escrever, leve, suave, mas tão sentida, tão respaldada nos seus exemplos. É um espírito que nos traz estes conhecimentos para a nossa própria libertação. Como nós sabemos, é da característica de Leon Denis a escrita fácil, uma oratória fluida, um orador de excelência, que onde chegava e apresentava o pensamento, carregava para aquele público aquela profundidade do que desejava falar. E as pessoas embevecidas ficavam. E ele transformava muitas destas explanações em livros, porque era tão especial que não podia se perder. E as palavras, sempre consubstanciadas pelas suas experiências, pela sua forma de vida e de encarar a doutrina, tornava e torna as suas obras com um colorido especial, um colorido da experiência, um colorido da vida, um colorido de falar daquilo que sabe o que se fala, de ter uma experiência que respalde aquilo que deseja apresentar. Muitas foram as conferências realizadas por Denis. Muitas, sempre abordava diversos temas, e o autor Silvio Brito Soares, no livro Páginas de Leon Denis, nos traz alguns desses títulos que este grande mestre teve ensejo de apresentar aos públicos. O materialismo, o espiritualismo, o evolucionismo e o espiritualismo, a religião natural e laica, a família, problemas morais e religiosos, o progresso, os mundos e a vida, a pluralidade dos mundos, as experiências progressivas do ser, o espiritismo experimental, ciência, filosofia e moral, Joana d'Arc, sua vida, seu processo, sua morte. Joana d'Arc, um dos seus guias, juntamente com Jerônimo de Praga. O problema da vida futura, as vidas sucessivas, o espiritismo e a missão do século XX. Dentre outros títulos palpitantes atuais, onde Denis manifestava-se sobre os interesses, sobre as situações que aconteciam na comunidade, na sociedade de então. Em um destes momentos de explanação da sua oratória, em um congresso em Liege,
em 1905, ele trouxe para aquele momento algumas reflexões, algumas pontuações a respeito de temas importantes para nós. Este nosso mestre, falou sobre o Espiritismo ser uma obra magnífica de aproximar os homens, as nações, as raças, formar os corações, desenvolver consciências. Mas ele diz que o Espiritismo só seria capaz de fazer isso no nosso coração diante da nossa vontade, se assim nós quiséssemos. Para tanto, é preciso trabalho, perseverança, espírito de devotamento e de sacrifício. Precisava algo de nós para que a doutrina dos espíritos pudesse ter uma penetrabilidade sincera, presencial no nosso interior, transformando-nos para que pudéssemos ter atitudes renovadas. E ele termina essa exposição, diz aqui o autor, e terminou com uma peroração admirável, exaltando sobremaneira o esplêndido esforço do além, para tirar a alma humana de suas dúvidas, de sua ignomínia, de suas mazelas, de suas doenças morais e obrigá-la a tomar consciência de si mesma, de suas energias ocultas. Forçá-la, enfim, a realizar seu destino glorioso pela comunhão das almas que se chamam e se respondem através do entendimento. Ele havia terminado, meus irmãos, de fazer essas reflexões no congresso em Liege e retorna para o seu ambiente doméstico. E era o ano de 1905, como expusemos, e ele estava na elaboração de uma robusta obra, de uma obra extensa, que exigiu dele muito estudo. E, como sabemos, Denis é um autodidata por excelência. Apresenta muito do seu conhecimento nestas obras, apesar da sua grande humildade, nos dizer que ele, como ele mesmo relata, em todas as obras, em todos os momentos, estava sempre respaldado, sempre influenciado, sempre inspirado. E disto, efetivamente, nós não temos dúvida. Ele sempre coloca todos os méritos, todos os louvores para a espiritualidade maior, por conta da sua humildade, da sua simplicidade. Mas nós bem sabemos que os luminares espirituais, para que possam atrelar-se a nós que estamos aqui encarnados, que estamos nessa experiência de vida, desta existência, para que eles se nos atrelem a nós, é necessário muita dedicação, é necessário que venha de nós muita disciplina, muita sinceridade, muita verdade, muito trabalho e esforço. Os espíritos benfeitores aplaudem estas ações e se aproximam de nós a nos inspirar, a nos influenciar positivamente, também quando encontram em nós essa possibilidade, essa abertura de predisposição. Quando nós permitimos-nos a estas ações, a esta forma de pensamento, a tornar a nossa vida pautada no ideal do serviço, e assim eles encontram o mecanismo de influenciação e com a permanência, com a dedicação, com a insistência, a perseverança, diante das adversidades, diante das lutas, aquela pessoa persevera, envereda nesse caminho da dedicação, os bons espíritos respaldam. Então, tem muito de Leon Denis nestas obras. Muito dele, muito fruto do estudo, muito fruto da sua forma de aprender os assuntos, de vivenciar as suas experiências. Tem muito da sua história. Se nós quisermos conhecer Leon Denis, nós conheçamos as suas obras. Estudemos, reflitamos sobre elas, porque nelas encontraremos os caminhos exatos da biografia deste homem ímpar, que trouxe a sua história em cada uma destas obras, falando de si também, falando dos seus aprendizados. Nós sabemos que uma marca muito intensa da vida de Denis é a perda da visão. E nestes dias que nós estamos a nos referir, 1905, até a publicação desta obra que o William nos mostrou, O Problema do Ser e do Destino, que a primeira edição na França, em 1908, ele já experimentava dificuldades muito grandes com a sua visão.
Quando sai a publicação da primeira edição aqui no Brasil, que é em 1910, ele já está com a cegueira mais avançada. E nós ficamos fascinados com a sua forma de lidar com as adversidades, porque este grande homem vai aprender o braille para continuar o seu trabalho, para continuar a sua dedicação, para continuar sendo útil e apresentar também através desse mecanismo das letras que ele sempre foi apaixonado, que ele sempre foi tão dedicado, para que também ele continue apresentando com o vigor, com a coragem, com a dedicação, todos estes formatos de trabalho, sem se apartar, sem se afastar, mantendo-se mesmo diante das vicissitudes, diante dos desafios, mantendo-se ali firme para que o esforço pudesse ser apresentado. E as suas obras, e também de outras pessoas, porque quando ele desencarna, em 1927, ele estava revisando um livro, era de um outro autor, e ele está ali fazendo as suas anotações, as suas revisões, quando ele despede-se desta vida física. Então, é alguém que traz à humanidade o grande exemplo de trabalho, de dedicação. Então, nesse período, ele está refletindo, escrevendo, trazendo e materializando numa obra que ele vem trazer por este título, O Problema do Ser e do Destino, valiosos entendimentos, valiosos pensamentos, valiosos pontos que nós podemos destacar e que são de contribuição relevante para o nosso aprendizado, para essa navegação pessoal. Olha o que a Lari coloca para a gente. Esse é um dos pontos que mais gosto nas obras dele, conhecer também a experiência dele nas obras. E é por isso que as suas obras ficam tão sinceras, não é, Lari? Ele não está falando de algo que ele não conhece. Ele está falando de algo que ele vivenciou ou que ele estava vivenciando, algo que fazia parte da sua luta pessoal, do seu dia a dia, dos seus embates pessoais. Essa obra inicia lá na França, vem para o Brasil em 1910 e recebe a proposta aqui de ter esse acréscimo, o problema do ser, do destino e da dor pela Federação Espírita Brasileira, como assim vem acontecer com a anuência do próprio Leon Denis. E é interessante porque essa obra, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte, do ser, a segunda, do destino, e a terceira, as potências da alma, que foram muito bem aqui apresentadas pela nossa Lari, que nos encantou com as suas palavras tão especiais e doces, mas também de muita advertência para o nosso coração, para as nossas reflexões. E trazer este da dor é um aspecto interessante, porque nos faz observar, nos faz invadir este assunto tão delicado, numa compreensão de que a dor é uma decodificação do amor. Ela também é amor, mas apresenta uma linguagem decodificada para que nós entendamos, através dela, da dor, aquilo que necessariamente precisamos fazer. Que sempre foi um convite do amor, mas que às vezes não percebemos, às vezes ficamos um pouco distraídos. E vem a dor, essa mestra, sábia, pedagoga, e nos ensina um direcionamento para que possamos coordenar as nossas ações e as nossas escolhas. Na introdução deste livro, Denis já começa a refletir sobre algumas coisas que estão acontecendo na sociedade. Ele já traz alguns elementos da comunidade, da humanidade, como as universidades, a família, a sociedade como um todo, as instituições de ensino, destacando que essas instituições talvez não tivessem realizando as suas funções. Função não somente de trazer a intelectualidade, o saber, o aprendizado nessa vertente da teoria, nessa vertente do saber mais intelectual, mas que talvez estivesse faltando a essas instituições, a estes ambientes, também a força da moralidade, que faz com que a gente compreenda o dever que o Espírito Lázaro, em Evangelho segundo o Espiritismo, nos destaca com tanta proeminência. Então, este grande escritor, observando a própria sociedade francesa, ele fazia isso muito nas suas obras, ele destaca o quanto estes ambientes que deveriam cumprir com as suas funções dentro da moralidade, de trazer ao ser segurança, confiança, entendimento para o cumprimento do dever, o que nós podemos dizer consciência, caminhava atendendo
às convenções de então ou aos poderes temporais, aos desejos materiais que apartavam o ser desse objetivo fulcral. E pensando nisso, ele vem problematizar. E isso é especial, porque tanto o ser quanto o destino são problematizações que a humanidade já jogou na sua própria história. Porque é natural do homem questionar: de onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Quem eu sou? É muito natural. Esses questionamentos filosóficos, estas perguntas que a gente lança, mas que, em verdade, nós temos de ir logo no encalço da pergunta para que também nós sejamos aqueles partícipes da resposta. Porque são respostas que precisam vir para nós como individualidade. Denis, ao conhecer o Livro dos Espíritos aos 18 anos, e a partir daí traçar a sua vida em doação a essa doutrina, ele compreende, com esse rasgar do véu da imortalidade, esta compreensão ampla da vida imortal que a doutrina nos traz, ele visualiza a importância de entender o ser para que consigamos modificar, conduzir-nos, para que possamos efetivamente caminhar com consciência. Porque a doutrina dos espíritos, ela nos traz respostas nesse livro, que é o primeiro, né, que aqui citamos, de O Livro dos Espíritos, o primeiro da nossa doutrina, que é formulado em perguntas e respostas para nos convidar a que também façamos perguntas e também tenhamos respostas para o nosso processo individual. São respostas que aparentemente nos são trazidas de um formato geral. Ora, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Enfim, são respostas às perguntas que nós olhamos de maneira geral, mas que tem uma funcionalidade particular e específica para cada um de nós. E é esse formato que Leon Denis sempre traz às suas obras. E nessa primeira parte, em O Problema do Ser, ele nos convida a identificarmos o ser. Quem nós somos? É o desafio de responder a esta pergunta. Nós somos espíritos, e isso nós já sabemos. Somos espíritos que, dotados de um corpo físico que estruturamos a partir do corpo semimaterial, que é o perispírito, temos uma jornada encarnatória para alcançar um objetivo. Nós sabemos que estamos compostos destes três aspectos. Um que nós somos e outros que nós detemos. Somos espíritos que detemos o perispírito e o corpo físico. Isso nós sabemos. Mas o que Denis nos convida numa viagem particular é agirmos em consonância a este formato de entendimento. E já dizia Sócrates que se nós sabemos de algo e não nos comportamos em consonância com aquele saber, em verdade nós não sabemos. Nós temos o conhecimento, mas não nos tornamos conscientes no aspecto de trazer isso ao nosso comportamento, para que se materialize aquele entendimento nas nossas ações. E aí sim, seja efetivo e possamos dizer: isso eu sei. Eu sei porque eu faço. Eu sei porque eu vivo. Eu sei porque eu empreendo os esforços para vivenciar. Então, Denis vai começando, nessa primeira parte, a nos suscitar tudo isso. A descobrirmos o espírito que somos e a materialidade que detemos, para que saibamos entender a diferença entre o que é necessário, o que é supérfluo, entre o que é espiritual, o que é material. De entendermos que a matéria deve estar a serviço da condição espiritual e não o contrário. Entendermos alguns mecanismos, como ele destaca, e tem grande valor, porque ele nos traz, nessa primeira parte, experiências como de reflexão, como a própria memória, os sonhos, as experiências da emancipação da alma, desses desdobramentos, desta libertação temporária, momentânea, que nós temos a partir
destes desdobramentos, destas experiências salutares da emancipação nossa enquanto espíritos em relação ao corpo físico, e nos vai conduzindo na reflexão de experiências que vamos vivendo como espíritos, mais mergulhados na carne. E o quanto isso nós influenciamos aqui na experiência carnal, mas também o quanto as situações que vivenciamos na carne, passando para a questão do perispírito, este comunicador entre a materialidade e a espiritualidade, conduz ao espírito também. Aquilo que a matéria vivencia, que aure nestas experiências terrenas, nestas situações diversas a que nós somos convidados a viver. Então, na experiência do sono, por exemplo, ele nos destaca, avançando até mesmo em conceitos que a neurociência, só mais de forma moderna, atual, vem nos trazer ao conhecimento. Falar sobre o funcionamento do cérebro num formato de compreensão ampla, porque era um homem que estava à frente, um homem de vanguarda, um homem que olhava sempre além e que podia nos explicar que nós trazíamos as experiências do sono quanto espíritos, trazíamos para o cérebro este órgão físico, mas que diante das limitações do próprio cérebro, não arquivávamos tudo. Então, trazendo a justificativa e a explicação de por que não nos lembrarmos de tudo o que nós sonhamos. Porque as experiências que vivenciamos no momento do sono do corpo físico nem sempre são entendidas. Porque advêm símbolos, imagens que, a partir do momento que vamos observando, e isso a psicologia moderna nos convida também a identificarmos, o quanto isso vai dizendo muito de nós. E ele faz uma diferenciação nesses sonhos daquilo que nós efetivamente vivenciamos enquanto espíritos, enquanto essa jornada mesmo de deixar o corpo físico e avançar para diferentes regiões, mas também diferindo daquilo que é nosso, daquilo que está dentro de nós e que nós desconhecemos e que aflora no momento do sono, vindo como verdadeiros expoentes de autoconhecimento, sinais do nosso próprio eu, este eu que Leon Denis convida a todo momento que nós descobramos, que nós façamos essa viagem, que ele nos chama deste Deus imanente, deste Deus interior, que a todo momento ele convida que a gente faça esse processo de entendimento. Nesta primeira parte, quanto ao ser, ele nos alerta sobre esta investigação dos sonhos, porque à medida que nós vamos efetivamente viajando no momento do sono físico e tendo essas experiências oníricas, tendo essas experiências que nós fazemos através destas viagens no plano espiritual, no momento desse desprendimento parcial, ele nos alerta sobre o nosso interesse. E isso nos diz muito de nós. Isso diz de quem nós somos. É o nosso interesse, que é a nossa intenção, que a doutrina dos Espíritos nos traz e o livro dos Espíritos nos traz em diversos momentos. A nossa intenção. O que é que nós intencionamos? Qual é a nossa vontade? O que é que pertence ao nosso eu? O que diz? O que é que nós dizemos a respeito daquelas situações, mas o que nós dizemos em verdade. Então, ele nos convida a percebermos para onde estamos indo no momento do sono físico. Nós estamos nos preparando, e ele nos faz essa advertência. O cuidado da preparação para o momento do sono. O descanso do corpo físico, onde nós iremos passear com uma liberdade maior do que temos quando estamos na vigília, que movimentamos este corpo. Temos uma liberdade maior no sono. E ele nos convida a percebermos isto. Estamos orando, nos preparando, ou simplesmente depositamos o corpo e saímos. E estas saídas, às vezes, quando retornamos, traz as marcas deste retorno. Ele diz, às vezes nós não arquivamos no cérebro, não trazemos para este arquivo orgânico as experiências, porque as emoções foram tão desencontradas que não permite este arquivo, mas a sensação permanece.
a sensação de que algo não muito legal nós atravessamos, que algumas coisas que não foram positivas nós adotamos como comportamento. E fica aquele cansaço, que não é um cansaço positivo, de algo satisfatório que foi realizado, mas o cansaço de uma consciência que trafegou ali por caminhos que não eram legais, que não eram exitosos. Então ele nos convida a esse trabalho de percepção deste ser, nos colocando a todo momento em distinções de experiências que são anímicas, no sentido desta alma encarnada no corpo físico, que imprime nesse corpo físico a sua vontade, que imprime neste corpo físico que é necessário fazer para cumprir aquilo que lhe cabe, e nos desafiando a, entendendo estes meandros, identificarmos a nós mesmos. Quem nós somos? Pairando esta pergunta do primeiro capítulo até o último capítulo desta parte, para que nós entendamos até mesmo quando ele nos traz experiências de além-túmulo, quando ele nos traz as comunicações, porque ele anota algumas destes espíritos que já fizeram esse passamento e que nos anuncia a constatação do que eles vivenciam nesse outro lado, nessa outra experiência, e o que essa outra experiência lhe diz a respeito de si mesmo. Porque como a Lari trazia aqui no finalzinho da sua abordagem, sobre essa transparência para conosco, essa transparência é a verdade para que nós não cheguemos no que a morte nos conduz, que é o encontro conosco mesmo, sem qualquer tipo de intermediação, nós estamos além da morte conosco, sem qualquer tipo de alegoria, disfarces, ou sem o esconderijo da matéria, nós somos e simplesmente somos, para que este encontro que a morte nos permite não nos tome de assalto e não fiquemos surpreendidos com o que nós iremos encontrar. Porque se fazemos esse processamento dessa identificação do ser, entendendo-nos como esta entidade imortal que está nesta experiência carnal para alcance de um objetivo, isto faz toda a diferença. Porque vamos identificar nesta jornada aquilo que nós já alcançamos e que podemos aprimorar. Aquilo que ainda nos falta e que nós podemos correr atrás para angariar. Mas para quando chegarmos neste instante, de após o passamento, constatarmos, tudo bem, não fiz tudo porque a existência realmente é muito curta e eu preciso muito a fazer, tenho muito o que fazer. Mas o que eu pude realizar, eu fiz, e aquilo que eu não consegui, pelo menos eu esforcei-me a fazer. E outras tantas eu não fiz mesmo. Eu não consegui fazer. Eu não dei conta de fazer. Mas eu ter a consciência deste ser que eu sou, deste indivíduo que move, que movimenta os meus passos, que é o autor do meu destino. E aí Denis entra na segunda parte, onde ele evoca a segunda palavra do vocabulário divino. Como nos ensina também o Espírito Lázaro, mas agora no capítulo, no item sobre a lei de amor, instruções dos Espíritos. Quando ele nos diz que a segunda palavra do vocabulário divino, a primeira é o amor e a segunda é a reencarnação. Reencarnação que vem juntamente com o amor nos trazer o entendimento sobre essa proposta de Jesus, sobre essa proposta de Deus como Pai a todos os nossos corações, marcando a sua justiça como também amor e caridade, a sua caridade como justiça e amor, e o seu amor como justiça e caridade. Na máxima lei da justiça, amor e caridade. Nos ensinando, através desta ferramenta da reencarnação, como nós podemos ser artífices do nosso próprio destino, como nos ensina Leon Denis. Quando ele entra nessa segunda parte, ele vai nos mostrando o nosso aprendizado em relação à reencarnação. Vai nos mostrando o entendimento da medida que nós vamos desenvolvendo as nossas ações, o nosso caminhar,
como é que as coisas vão se desenrolando? Existe destino? Nós estamos destinados a algum ponto, a alguma fatalidade? Nós estamos destinados a algo? Nós aprendemos no Livro dos Espíritos que existe sim a fatalidade, que existe sim a destinação. Mas essa fatalidade, esse destino, eles são situações naturais previstas dentro da lei do progresso. Existe a fatalidade, a maior de todas, a fatalidade da felicidade, a destinação da felicidade. Nós somos criados para sermos felizes. Não adivinhamos para a experiência da vida, para o sofrimento. Nós aqui estamos para o aprendizado e para a conquista da felicidade. E entendermos esta fatalidade nos é muito importante, porque outras menores fatalidades, como a própria morte, a morte é uma fatalidade. A morte nos traz, inevitavelmente, o encontro com esta experiência de ser fatal. Nós já nascemos no corpo físico e é natural que venha e que vai advir o momento da morte, dessa fatalidade. Então, até para lidarmos com estes episódios de fatalidade, nós vamos compreendendo o quanto nós vamos construindo a nossa própria história. Isso Denis, bebendo da fonte da codificação, e ele sempre exalta os livros de Allan Kardec, sejam as obras do Pentateuco Kardeciano, sejam a Revista Espírita, naquilo que já tem ali, que ele já bebe da fonte, já vai nos trazendo, toda este conjunto de legado do codificador, ele bebe sempre nessa fonte. Então, nós podemos estudar os livros de Leon Denis, estudando a codificação, e vice-versa, porque faz uma parceria, faz uma conjugação muito especial. E ele vai nos ensinando, nesta lei dos destinos, como assim ele nos coloca, que tudo parte do que ele vem chamar depois da vontade, mas tudo parte da nossa escolha. Nós somos colocados nesta experiência da vida espiritual com as ferramentas que são as potências da alma, que aqui já foi trazido com muita doçura e beleza, tanto a vontade quanto o pensamento, a consciência, o livre-arbítrio, o amor e a dor, como verdadeiros instrumentos, para que nessa jornada material ou espiritual, nós estejamos munidos destas potências, disso que vai alavancar as nossas escolhas. E assim nós caminhamos para alcançarmos esta destinação. Existem duas questões de O Livro dos Espíritos que nós gostamos muito e sempre que podemos nós falamos dela. É a questão 132 e a questão 167. Na primeira, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem que é esse alcançar da perfeição, que podemos entender que é essa felicidade, que é essa destinação, que é essa plenitude como um ponto de compreensão e de madureza, de entendimento e de experiências que já forjaram um ser com essa maturidade, com esse conhecimento, tanto intelectual quanto moral, nessas duas asas do progresso. Mas os espíritos dizem também que nós encarnamos para que nós alcancemos ou que nós tomemos conta do que nos cabe no contexto da criação. Todas as vezes que eu leio essa resposta, parece que me movimenta em ação. E se eu estiver desanimada por algum motivo, triste, aquilo ali me motiva, porque eu tenho de buscar como objetivo da encarnação, como uma missão para mim, individual, aquilo que me cabe no contexto da criação. E óbvio que isso nós vamos apreendendo na sucessividade das existências. E por isso que Kardec pergunta, lá na questão 167, qual o objetivo da reencarnação. Na 166 ele já constata, tudo bem, é o voltar, é a reencarnação, é o nascer de novo. Mas qual é o objetivo disto? E os espíritos respondem a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. Esta sucessividade de experiências, estas múltiplas existências, nos trazem esta possibilidade
da expiação, de nós corrigirmos o nosso passado, de fazermos as pazes com a nossa consciência, de nos arrependermos e aí criarmos o processo nosso de reparação, de restauração, de transformação, criarmos a nossa estrada de Damasco, o nosso encontro com a verdade, o nosso encontro com Jesus, arrependermos-nos, expiarmos, repararmos, seguirmos este caminho que tem também a alternativa do trabalho, que nos traz sempre a possibilidade do esforço para construir uma história, vencendo o passado de iniquidades, de equívocos, apresentando um presente de forma diversa. Então, essa linha que esta questão do Livro dos Espíritos nos traz, da expiação e do melhoramento progressivo da humanidade, nos faz olhar o passado, entendendo que aquilo que nós fizemos que não foi correto, que não foi adequado, nos cabe uma adequação para que consigamos seguir adiante, em frente, de uma forma mais leve e de uma forma ainda mais consciente, aprendendo sobre as nossas próprias faltas, debruçando-nos sobre os nossos próprios erros, mas também permitindo que, ao mesmo tempo que estejamos a nos liberar do passado, também tenhamos molas propulsoras para o futuro. Tenhamos possibilidades de movimento progressivo, de seguirmos em frente, de melhorarmos, de trazermos estas provas que vão nos testando e termos a possibilidade de vencê-las, para que, vencendo, nós consigamos também avançar, seguir em frente nesta proposta de autodescoberta. Denis nos apresenta esse destino como um convite para que nós entendamos este processamento, para que nós nos tornemos senhores do nosso destino, que façamos a nossa autogestão, que sejamos os coordenadores, os governantes do nosso próprio pensamento. Ele vem nos trazer, então, as influências, ele nos traz este arcabouço em diversos capítulos, falando das vidas sucessivas, o quanto nós imprimimos o que é nosso em cada outra experiência, então as marcas do que apreendemos numa existência anterior e que vamos trazendo como aprendizado, como arcabouço, como bagagem para uma outra existência, mas também as influências que recebemos das entidades espirituais e que vão tentando essa influência sobre o nosso pensamento, para tentar coordenar a nossa vontade, para nos ditar o nosso livre-arbítrio. E, através daí, a nossa escolha está pautada numa vontade alheia a nós. Então, ele nos desbrava o destino, nos apresentando que nós somos os regentes, nós somos os construtores. Cada pedra que colocamos na estrada a que nós vamos percorrer são pedras nossas, construídas. Se elas são pedras que vão formar o caminho para que haja uma segurança para a nossa caminhada, ótimo. Mas às vezes podem ser pedras que trazem obstáculos nesta caminhada. E nós temos de ter a mesma força que tivemos para, uma vez colocar ali as pedras, termos a força para removê-las ou para ultrapassá-las. Porque elas dialogam com algo que é nosso. E aí vem essa questão da existência do destino. Que às vezes a gente pensa assim, mas existem aquelas situações lá do plano espiritual em que, a depender da situação do espírito, ele não pode escolher a sua existência reencarnatória. Ele não pode participar da escolha dos fatos que vão se suceder naquela próxima existência. Então, aí não haveria o livre-arbítrio, aí não haveria essa correlação entre aquilo que se escolhe e aquilo que vai se vivenciar. Mas, meus irmãos, o que fez com que ele tivesse o livre-arbítrio limitado, impedindo que pudesse escolher, ou no plano espiritual, para delinear o seu processo reencarnatório, a sua programação reencarnatória, ou enquanto aqui encarnado está, que por conta de algumas limitações físicas ou limitações diversas, tem impedido o livre-arbítrio de exercer, de quem foi a escolha, que fez com que erros, que situações acontecessem, que redundaram, que resultaram
nessa limitação do livre-arbítrio? Não foi nossa? Nós sempre estamos escolhendo. Nós sempre estamos escolhendo. Sempre é movimento de escolha. Até mesmo escolhermos não escolher é uma escolha. Escolhermos nos omitir é uma escolha. Mesmo que não advenha uma ação, mas foi uma escolha que nós fizemos. E sobre as nossas escolhas, nós temos responsabilidades. E é isso que lindamente Denis apresenta nessa segunda parte. Mostrando com encorajamento para que nós não esmoreçamos diante das vicissitudes que as vidas nos apresentam, as experiências sucessivas nos apresentam, porque elas nada mais são do que fruto das nossas escolhas, porque nós somos artífices dos nossos destinos. Nós criamos o que para nós é destino. Ah, mas isso estava no meu destino. Porque eu criei antes e veio como algo que eu programei, ou porque eu criei na própria existência. Assim nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Justiça das Aflições. Causas anteriores ou causas atuais. Eu vou construindo o pavimento que eu mesmo vou pisar. E se o pavimento apresenta falhas, eu vou cair. Se o pavimento apresenta situações adversas, eu vou sucumbir, porque eu mesmo construí a partir daquilo que eu estou realizando. Só que sempre está a misericórdia e o amparo da divindade, que olhando aquelas quedas, aqueles tropeços, diz assim, olha, vamos auxiliar nesta arquitetura, nesta construção, nessa engenharia. E para que não venham esses tropeços, para que haja o aprendizado do manejo desta ferramenta tão importante que é o livre-arbítrio, que nos conduz a uma liberdade com a condução do amadurecimento que a responsabilidade, a compreensão sobre a responsabilidade nos traz, Deus vai nos trazendo estes mecanismos, escrevendo certo por linhas certas, jamais por linhas tortas. Nós é que enxergamos, diante das nossas lentes, um pouco obnubiladas, é que nós vamos enxergando ali como se o caminho não tivesse muito bem delineado. Ele escreve certo por linhas certas, trazendo para a proposta do nosso crescimento esse seu projeto de educação, que é de justiça, que é de amor, que é de caridade, que é tudo compondo esta grande misericórdia que vem das suas bênçãos sobre nós, para que façamos esse processo de crescimento, que é a funcionalidade de aqui estarmos mergulhados, como Jesus disse a Nicodemos, porque era necessário nascer, mas também nascer de novo. Nascer de novo para ver, para encontrar, para defrontar-se com o reino dos céus. Denis diz que o reino dos céus está dentro de nós. Dentro desse universo amplo e particular, tão nosso. E nós, conhecendo este universo, é que podemos dar qualidade para aquilo que vai se expressar no nosso destino. Como é que nós poderíamos querer um destino diverso se as atitudes são as mesmas? Se os comportamentos e os hábitos se repetem? Se as situações que estão ali como hábitos negativos, com hábitos que não são tão salutares, vão sendo insistentes nas nossas ações? Como é que nós vamos ter resultados diferentes se nós temos as mesmas escolhas? Se nós estamos nos comportando da mesma forma? Se não estamos permitindo uma mudança para que a partir da ação o efeito se modifique? É lei de causa e efeito, onde está em nossas mãos a batuta para reger a grande orquestra da nossa vida. Nós, que precisamos afinar os instrumentos, que precisamos trazer a este instrumento a musicalidade adequada na qual ele precisa se expressar. Por que é tão expoente esta obra de Denis? Porque ele nos ensina a sermos espíritos, governantes da nossa vida material, enquanto na materialidade estamos.
Ele nos ensina a olharmos para o corpo físico e entender os cuidados que precisamos trazer para ele. Cuidado de repouso, cuidado de alegria, cuidado de alimentação, cuidados da saúde física, mas que nos permite também entender esta saúde integral, de um modo integral, para entendermos que este corpo físico precisa estar bem, para que nós, espíritos, possamos, através do corpo físico, realizar aquilo que nos cabe no contexto da criação. Descobrirmos esta condição especial que nos abarca, porque cada um de nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos esta centelha divina em nós, que nos permite ter a marca dessa herança divina em nós, que nos permite essa identidade, para que jamais nos esqueçamos e que possamos sempre engrandecer, sempre incrementar, avançando nesta etapa, nestas sucessivas etapas, no contexto da evolução. Entendendo que nós movimentamos o corpo físico, isso em cada situação, podemos aplicar em diversos momentos, na nossa família, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente religioso, no nosso ambiente social, em diversos ambientes, esta experiência da consciência espiritual. E aí, algumas coisas, meus irmãos, que ficam muito presentes nesta vivência da personalidade de então, do ego, algumas coisas como algumas revoltas, alguns caprichos, alguns melindres, estas coisas não vão tendo tanta importância no nosso dia a dia. Nós vamos observando que elas existem e não vamos dando relevância, nem fazendo palco para que eles sejam os atores principais. Porque começamos a aprender que o nosso desafio aqui é o apresentar a outra face. A face do Evangelho que Jesus nos traz. A face da bondade, a face da esperança, a face do bom entendimento das boas ações para um bom e relevante comportamento. Vamos entendendo que a caridade é a mestra que nos vai permitir instrumentalizar esta ferramenta chamada reencarnação da melhor forma. Como diz Paulo, o apóstolo, em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que nós deixemos que a caridade governe as nossas ações. Que quando isso nós permitirmos, nós não temos dúvida de que o bem será feito. Não somente deixaremos de fazer o mal, mas o bem será feito. Ou seja, marcaremos aquela experiência, aquela situação no tempo e no espaço com algo efetivamente do bem. Sem deixarmos de ter atitudes. E nos dias de hoje, o que mais precisamos é de atitude. De termos atitude, sim. De não temermos. É por isso que nós nos reunimos. É por isso um congresso como esse, que nos traz esse convite, nessas sucessivas horas, nesse dia inteirinho, para que nós tenhamos motivação, coragem, para não nos apartarmos, não nos afastarmos daquilo que precisamos fazer. De termos atitude, atitude no bem, porque a atitude transforma, a atitude define o nosso destino e influencia os destinos de tantos quantos possam observar, estar junto, compartilhar, para que daí sim nós construamos uma grande experiência reencarnatória. Para finalizar, para que possamos escutar estes dois irmãos que vão chegar aqui, e um deles está fazendo aniversário. Depois vocês descobrem, eu descobri que ele está fazendo aniversário, depois vocês descobrem quem é ele, tá? Nós vamos deixar as palavras finais com o mestre, com Leon Denis. Ele diz assim: tua obra mais bela é tu mesmo. Com teus esforços constantes, podes fazer de tua inteligência, de tua consciência, uma obra admirável, de que gozarás indefinidamente. Cada uma de tuas vidas é um cadinho fecundo do qual deve sair, apto para tarefas, para missões cada vez mais altas,
apropriadas às tuas forças, e cada uma das quais será tua recompensa e tua alegria. Assim, com tuas mãos irás, dia a dia, moldando teu destino. Renascerás nas formas que teus desejos constroem, que tuas obras geram, até que teus desejos e apelos te tenham preparado formas e organismos superiores aos da terra. Renascerás nos meios que preferes, junto dos seres queridos, que já estiveram associados a teus trabalhos, às tuas vidas e que viverão contigo e para ti, como tu reviverás com eles e para eles. E termina. Volvidos ao pó, teus últimos despojos terrestres, chegadas às regiões espirituais, tua essência purificada, tua memória e tua obra, hão de amparar ainda os homens, teus irmãos, em suas lutas, em suas provações. E poderás dizer com a alegria de uma consciência tranquila: minha passagem na terra não foi estéril. Não foram vãos meus esforços. Muito obrigada ao Gelde, a todos vocês, ao William, amigo querido, por esta experiência, por este momento tão especial. E até uma nova oportunidade. Beijo. Minha amiga. Muito obrigado, viu? O pessoal aqui no chat está encantado. Né? Eu também estou, e a gente percebe, né, esse seu estilo, ele vai nos prendendo e dá aquela vontade de evoluir, de crescer. E como você disse muito bem em relação a essas escolhas, a gente está escolhendo sempre, até quando não escolhe. Isso é uma escolha. E é isso, que a gente saiba, né, daqui para frente e cada vez um pouco mais, fazer melhores escolhas e que a gente encontre, né, no caminho mais flores, menos espinhos, mas se encontrar espinhos também, eles fazem parte e a gente cresce com tudo, né?